Deus no seu coração, a rádio da gente. Vai conectando, vai deixando. Oba! Conectando aqui na Mais Digital, aqui é a rádio da gente. Bom dia, André Lima! Muito bom dia, Ivonei Tudo Passos. bacana? Opa, Tudo chegou bem? aqui, olha, do Olha, nada. finalmente sexta-feira E me trouxe até um presente. te trouxe um milagre. presente. Assim, ó, Acho que ele tá querendo me mandar embora, é né? que de vez em quando a gente pensa assim sempre nas colegas, né? Eu sempre comento isso, tem que pensar nos colegas de trabalho. Não existe almoço grátis. Não existe almoço. É uma frase que eu ouvi há algum tempo atrás. Eita! Mas que bacana. Manhã da Start aqui acontecendo e a gente quer lembrar principalmente desse feirão que está acontecendo, né, Andréia? Bom dia para todo mundo que está conectado com a gente aí em todos os cantos do planeta, como a gente fala sempre. Mas a Uninter Superpolo Passo Fundo, aqui nessa Aldeia Marinha 276, está trazendo o feirão. O feirão, se preparem, porque o feirão são descontos especiais, né? Na graduação e são pós-graduação. descontos especiais, gente, descontos que cabem no bolso, é um investimento que cabe no bolso, é o que eu estava falando antes. E olha só, gente, graduação com até 70% de desconto agora no Feirão das Profissões. E para você que já é formado, faça 2 pós-graduações à distância pelo preço de uma. Tá muito bom. É muito bacana. Eu estou fazendo agora, estou quase terminando licenciatura em História. Quando eu concluir, eu já vou engatar outra. Mas olha, Já eu vou também, outra, eu eu quero acho fazer uma interessante. outra pós. Você Só vai terminar a Você graduação. vai com e quantas assim, já agora? 2 pós, uma graduação, agora fazendo a segunda graduação e depois eu quero mais uma pós. Eita! Eita, nós! Olha só o E a minha mãe PF me não chegou, pergunta. o jornalismo do PF não chegou, Não, foi bastante. não, eu quero mais, quero Tá aprender. onde? Tá agora aqui na Tô aqui pra aprender. a maior e melhor instituição EAD do Brasil. Mas olha só, André, a gente tem a grata honra de receber aqui o pessoal da New Life Educação. New Life New Educação, Life Educação. gente. Falando em coisa boa, né? Falando em coisa boa, eu vou direcionar aqui o microfone para ele, por favor. Jairo Oliveira, bom dia. Bom dia. Como é que você está? Tudo bem? Muito bem, e você? Tudo certo. Prazer te receber aqui. Fazia tempo que essa agenda tua aí, né, corrida, não deixava, não permitia que a gente se encontrasse aqui, mas seja muito bem-vindo às novas instalações da Start Web, às novas instalações aqui do Superpolo Uninter Passo Fundo, e nada mais bacana do que a gente ter essa abertura para outras empresas, outras instituições que estão trabalhando também a educação. E vocês da New Life realmente têm feito um trabalho maravilhoso. Mas antes de tudo isso, eu quero saber um pouquinho da história de vocês, do Jairo e das outras pessoas que compõem lá, quem está à frente da empresa. Como é que é isso? E como que começou também? Como claro. começou tudo? O que a gente faz na New Life, né? O pessoal sempre fica se perguntando o que é esse nome em inglês aí, New Life, né? E às vezes a gente acha New Life em outras empresas aí, né? Mas New Life é nova vida. Nova vida. Nova vida. A New Life começou em 99, na época eu tinha 17 anos de idade. Olha só. E foi o meu início na área educacional com 17 anos de idade. Então, desde a fase da infância, na verdade, eu tive muita dificuldade nas escolas, né? Não me encaixava. Eu era um aluno que era um bom aluno porque era bem educado, mas um aluno que não me importava tanto com o conteúdo. Entendi. Então, o conteúdo para mim era um certo sofrimento, no caso, né? Sim. Eu tinha que olhar o conteúdo e tinha que sofrer muito para chegar a uma conclusão de como usar aquele conteúdo, para que servia. O aprendizado, para mim, sempre foi difícil, né? Então, um aluno mediano quanto a notas, né? Vamos dizer assim, né? Mas questionava, se sentia meio deslocado, como é que era isso? Tu sabe que, na verdade, eu sempre fui muito bem educado pela minha mãe, pelo meu pai, né? Pessoas simples, mas cobravam que a gente tivesse educação, quanto a se portar, se comunicar. Certo. Então, na verdade, para mim, ele funcionava como uma forma de ficar internalizado isso. Entendi. Então, eu não conseguia me desenvolver muito, mas, na verdade, para mim, aquilo era o mundo que era. Sim. Né? Eu não tinha muita atitude de falar, de levantar a mão, fazer perguntas. Para mim, eu ficava mais reflexivo. Entendi. Eu sempre fui uma criança mais... Mas não por ser envergonhado. Eu acredito que envergonhado não, porque fora daquele ambiente eu conseguia me desenvolver bem. Mas no ambiente educacional, como tu tinha aquela ideia de uma educação elevada, assim, quanto ao comportamento e tal, tu ficava em silêncio o máximo possível, tentando absorver aquele conteúdo. Então eu lembro que eu começava a copiar o conteúdo, já me perdia, já não conseguia dar andamento, aí depois para estudar não era muito fácil, né? Então eu fui um aluno mediano, passei sempre por média ali, vamos pensar assim, né? Mas bem educado, então consegui me colocar nos ambientes, vamos pensar assim, né? Então eu era muito bem aceito nos ambientes. Então os professores me aceitavam bem, as empresas me aceitavam bem, mas eu não evoluía muito essa questão de conhecimento.
para mim, o conteúdo técnico não fazia tanto sentido. Entendi. Sempre observava mais o mundo acontecendo na volta, por que aquilo estava acontecendo, por que a pessoa falou aquilo. Então, analisava os contextos. Analisava o contexto. A partir daí que deu esse insight, então. Eu acredito assim, ó, na verdade o insight principal foi o meu pai que teve num domingo de manhã assistindo o Globo Rural. Olha que história bacana, gente, olha só. Eu acredito que eu devia ter uns 10 anos na época, meu irmão mais velho uns 12 para 13. E ele viu na TV lá, 30 anos atrás basicamente, 29 anos atrás por aí, que ia surgir o tal do computador. Olha só! Que loucura. Então começou lá, o meu pai trabalhava na indústria, né, na questão de serviço, como fosse JBS, lá no Paraná era Sadia no caso, né? Então na época ele assistindo o Globo Rural, ele viu que passou essa reportagem e ele falou assim, olha, amanhã vocês vão sair atrás de fazer cursos, porque eles falaram que tem que fazer cursos. Então ele era muito disciplinado, o pai dele era militar, então ele vinha dessa disciplina de que o que ele comprasse de ideia ele buscava colocar em prática. Mesmo sendo uma pessoa simples, ele colocava em prática, né? Então eu lembro que na segunda-feira, já em seguida, a gente estava fazendo curso de informática. Olha só que legal! Que bacana isso, uma ideia que surgiu a partir de um domingo de manhã. De uma Assistindo ali uma matéria. Mas teve iniciativa, o empreendedorismo estava ali, né? Quer dizer, semana que vem vocês já vão começar a aprender o que é isso que está chegando aí, essa tecnologia. Que tecnologia nova é essa, né? Exatamente. E na época, claro, né? Quase 30 anos atrás, tu não tinha computadores disponíveis. Você fazia uma aula como se fosse nossa mesa aqui mais ou menos. O professor tinha uma tela de computador e nós estudávamos com um material. Então o professor mostrava na tela de computador e a gente abria o material e fazia anotações, no caso. Assim que se aprendia informática na época que eu fiz, né? Certo. E aí depois desse primeiro curso que a gente buscou fazer na época, a gente não parou mais de fazer curso. Então a gente eu fiz curso de garçom, por exemplo. Então eu cheguei a praticar em restaurantes. Sim. Certo. Fiz curso de datilografia. Esse é o clássico, né? Esse é clássico. ASDFG. Essa mãozinha eu nunca vou esquecer. Então, a nossa vida ela começou a se desenhar melhor, vamos pensar assim, a partir desse pensamento de treinamentos. Não pela ideia educacional tradicional. Porque na ideia da educação tradicional, nós não nos encaixávamos muito. Eu acredito que porque muita carga horária, a criança não aguenta muito ficar sentada, então tu fica agitado, tu quer sair do ambiente. Os treinamentos são curtos. Então você vai uma vez por semana, né? Então tu sente vontade de voltar. Você chegava lá no treinamento, por exemplo, aqui o Uninter ficou maravilhosa, uma estrutura magnífica aqui. Na época que eu fiz curso também eram estruturas assim. Então a gente sai de uma sala de aula com pouca estrutura e você cai numa estrutura muito bonita, vamos pensar assim. Secretárias elegantes te atendendo, professor bem arrumado te atendendo, um cafezinho para você tomar. Então você chegava até a estranhar, tipo assim, pô, eu tô acostumado. Que mundo que eu tô, que eu antes um aluno que não me encaixava, agora sou um aluno que quer buscar o estudo. Então eu acredito que o start nosso foi nessa idade aí, né? E durante a nossa vida a gente sempre trabalhou em muitas coisas, né? Eu devo ter trabalhado em umas 16 profissões, talvez até os 17 anos. Nossa! Porque na época, nesse tempo atrás aí, era normal você começar a trabalhar. Cedo. Eu comecei com 14 anos de idade. Seja por serviço por dia, ou por semana, ou por salário. Sempre. Nem se assinava carteira, mas mas tinha que trabalhar. Tinha que trabalhar. Exatamente. Então, o que mudou para mim, pelo menos, né? Mudou esse pensamento educacional, na infância ainda. Então, eu não me encaixava, comecei a me encaixar. Então, eu queria estudar. Tanto que a gente comprou um teclado na época que conectava na TV em casa e ficava o dia inteiro mexendo naquele teclado para ver o que fazia na TV. Olha que loucura. Tá, mas como que despertou tanto desejo de estudar se eu não gostava de estudar? Pois é, eu estava imaginando aqui, né? Eu não me enquadro nesse sistema. Não se enquadrava naquele sistema. Mas ao mesmo tempo era um estudioso de várias oportunidades. Era um autodidata, né? Exatamente. Eu lembro do professor que eu tinha na época, 12 anos de repente ali mais ou menos, né? Quando eu fiz o curso que eu mais achei legal, o professor era Eliandro no nome, lembro até hoje. Ele tinha um cabelinho chanelzinho, assim, todo estiloso, né? Então, o que eu também percebi? Que os alunos curtem mais quando a idade é um pouco mais próxima.
sim. Aham. Tipo, não é uma idade tão distante, né? Não é um ancião, um australopiteco ensinando. Um Tiranossauro Rex. Isso eu percebi também. Então, ele muito educado, pontual, ensinava muito Que bem. legal. Mas era jovem. Então ele tava lá, todo... Eu lembro até hoje do jeito que ele andava, né? Todo estiloso, assim, né? Gurizão. Tinha uma comunicação, uma via de comunicação mais próxima. Mas padrão, assim, na época todo o pessoal uniformizadinho, roupa socialzinha, cabelinho arrumadinho. Então, tu sai de um sistema de ensino onde é mais ou menos, pensa assim, a apresentação da sala de aula. Que cidade era isso? Isso no Paraná, 2 vizinhos no Paraná. 2 vizinhos no Paraná. A cidade deve ter uns 40 mil habitantes hoje, né? Certo. Então, você percebe que, na verdade, talvez não era o meu sistema de aprendizagem que não funcionava. Talvez o sistema de quem ensinava que não funcionava. Entendi. Esse é um pensamento... O não funcionar, quer dizer assim, de chamar a atenção do aluno, de fazer ele querer estar ali, ele absorver aquele conteúdo. Exatamente. Então, hoje o que a gente vê? A gente vê uma continuidade, se for ver, da humanidade estudando o que não está dando certo. Por exemplo, hoje o Brasil está um dos últimos colocados quase em desenvolvimento de adolescentes, né? Então, ele não consegue compreender matemática e português quando sai do ensino médio. Eu acho que o índice está em torno de 79% de que sai com capacidade insuficiente ao básico. De entendimento das matérias. Então... Só puxando um ganchinho a mais disso que tu tá falando, do professor jovem, né? Eu tinha muita dificuldade em física. Eu me apaixonei por física, tanto que depois eu fui apelidada de física. Né? Andréia é física, né? Porque eu tive uma professora que mudou isso. Né, uma professora, eu lembro que quando ela foi falar sobre centro de massa do corpo, ela subiu na mesa com uma caneta, botou a caneta assim no umbigo e disse: gente, isso aqui é o centro de massa, se eu desestabilizar aqui, eu caio dessa mesa. Mas louca, ela era louca, mas foi ela que instigou a gente, todos os alunos, a aprender, e porque ela tinha uma didática muito legal, ela tinha um jeito de ensinar muito divertido, diferente, a gente gostava, esperava, quinta-feira é o dia da professora Velisa, né? E era muito legal, gente. Entendi. Aí que a gente compreende, então, o que o Jair está falando, que é a questão, assim, de um tempo anterior. Claro, alguns professores excepcionais têm essa forma de apresentar e se superam. Eu lembro do meu também de física, que falava alcoólica, nunca esqueci mais. E interessante. Agora, quem eu já disse, a grande maioria, 79%, já. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Por isso que o Brasil hoje ele tem um índice ruim quanto a desenvolvimento voltado a conteúdos do colégio. O que eu vejo assim, que é o grande dificultador desse resultado? Não é só o resultado em si. É porque se aquela pessoa não tem resultado e ela permaneceu 12 anos sob aquele sistema, ela deve estar sofrendo muito. Ou ela se revolta e externa isso de forma ruim, com má educação, com mau comportamento, buscando outras coisas que compensem isso, ou então ela se reprime, a ponto dela se isolar, ela se anula porque ela se considera insuficiente. E se forçar um sistema depois, né, do mercado de trabalho, ficar todo regradinho ali dentro de uma coisa que não gosta. Por conta de que ele aceitou essa condição desde a infância. Como consequência. É muito maior, né, do que a gente imagina, então, quer dizer, muitas pessoas frustradas que estão aí vivendo hoje e terminando os seus relacionamentos interpessoais, em todas as áreas da vida, pode também ter surgido, então, nessa questão do ensino lá embaixo, por não ter fomentado a mente dele para ele mudar, para ele expandir. Exatamente. Eu creio que, assim, a mente humana... Creio não, né? Isso a ciência comprova, inclusive, que a mente humana ela é tão complexa a ponto de você não conseguir replicar ela em sistema computacional. Você consegue ter um computador da capacidade de uma mente humana, porque a mente humana não foi medida ao limite dela. Não tem como medir, vamos pensar dessa forma. O IA está aí, mas não adianta. Tem que ter um ser humano por trás dela. Tem que ter. A inteligência humana ela não tem limites, no caso, né? Sim. Quanto mais tu faz conexões, mais você se desenvolve, né? Então, quer dizer, se eu tenho uma mente que não pode ser replicada por sistemas computacionais que são muito avançados, como pode um pai e uma mãe, com pouca busca de conhecimento sobre isso, conseguir educar um filho em casa? Como pode um professor que não está enxergando isso conseguir ensinar uma escola ou uma universidade, por exemplo, né? Certo. Então, eu acredito que as mentes humanas estão sendo subdesenvolvidas, vamos pensar dessa forma, né? A gente está brincando de formar pessoas, vamos pensar assim. Certo. Eu sou pai, eu tenho 3 filhas, né? E por mais que eu me dedique, eu vejo que eu posso fazer sempre melhor. Porque eu já entendi que essa é a busca de expansão da mente humana.
Certo. Então, quer dizer, vai muito além de você dar uma cama, dar uma roupa, dar a escola, dar um ambiente no lar. O que você está fazendo para instigar essa mente humana para que ela de fato seja livre, para que de fato ela pense, para que de fato ela chegue a níveis de reflexão. É muito interessante, dê amplitude isso aí, vamos lá. É amplo, né? Esse conteúdo é amplo, né? É amplo. E hoje, assim, vamos pensar da seguinte forma, com a expansão da internet, a gente está tendo muito desenvolvimento humano. Isso é muito bom. O pessoal que trabalha com mentorias, com coaching, instigam essa expansão de mente. Certo. Mas que lacuna que não está sendo trabalhada na educação? Aí que a gente pergunta. A fase da infância. Por quê? Eu começo a trabalhar a correção depois que ele já tem sérios danos na mente, que é a fase adulta. E comprovadamente se sabe que até os 17, 18 anos é a maior quantidade de conexões neurais que a gente faz até essa idade. Então, quer dizer, por que só tem treinamento a partir da fase adulta e na fase da infância tem coisas muito básicas, superficiais? Por exemplo, você tratar um conteúdo, por exemplo, nós ensinamos conteúdo no Animal Life lá. Vamos lá. Esse aqui é um conteúdo de secretariado, por exemplo. Certo. Tá, mas tudo bem, será que eu posso me dar o direito de levar a mente humana apenas ao nível do secretariado? Conduzindo a pessoa a buscar trabalhar com isso, entende? E se tornar um número. E se tornar mais um número dentro de um processo, e logo ela vai estar sofrendo de ansiedade, de todos os conflitos que ela possa ter quanto a relacionamentos, quanto a... Se eu estou entendendo, então, assim, tu tá me dizendo que as pessoas acabam nessa linha sendo enlatadas e colocado um teto mental nelas. Você vai ser a secretária ou secretariado e acabou. É isso que é a diferença, então, que a New Life busca com essa metodologia. A pessoa poder expandir a qualquer momento. Seria por aí, corrigir. Isso. Porque assim, se pensa, inclusive, que se faz por mal isso. É um sistema. As empresas educacionais fazem isso por mal. Conduzir para o secretariado, conduzir para a programação de computadores, conduzir para a robótica, por exemplo. Mas não é que se queira fazer o mal ao ser humano. Ensinar só matemática, só português. Não, é que a própria pessoa que está ensinando tem limitação. Ela encontra-se limitada. Então, para ela, a única verdade é o conteúdo. Entendi. Então, ela olha para o Ivonei e pensa assim, pô, esse cara tem que gabaritar matemática. Tá, mas olha para a André e pensa assim, pô, ela precisa aprender administração de empresas. Tá, mas como tu faz para olhar a Andréia antes da administração? O Ivonei antes do conteúdo. É isso que está faltando. Mas para chegar nesse nível, parece óbvio, né? Sim. Parece óbvio que todo mundo que atende uma criança lá na pré-escola deveria olhar para a criança e pensar assim, pô, quem é esse ser humano? E como que eu faço para expandir? Para expandir, eu não quero limitar, eu quero expandir. Certo. Essa pessoa deveria ter essa expansão já dentro dela. Porque senão ela não consegue compreender o que a gente está falando. E ela conduz a criança sempre para aquele processo básico. Então hoje, o que eu observo, né? Mas eu não estou observando hoje em 2024. Sim. Estou observando hoje em 99. Certo. Voltamos lá, aquele já de 17 anos. 17 anos. Porque quando eu entrei na sala de aula para começar das aulas, eu percebi que a minha aula estava indo muito para o caminho do meu professor que eu mais gostava de informática, que era o quê? Atender bem os alunos. E eu percebia que outros professores que não tinham essa visão, que iam muito na matéria de informática, tinham cancelamentos, tinham alunos faltantes. E eu percebia que o meu índice era maior de frequentes. Quando faltava um, tu corria na Daniela, que era na época secretária, e falava assim, olha, liga para ele porque ele não avisou porque faltou, porque ia faltar. Vê o que houve com ele. Então, um aluno que faltasse, na minha mente, aquilo era devastador. Tipo assim, pô, como é que meu aluno especial não veio na aula? Não veio. Para eu que estou fazendo todo esse esforço. Aí tu ia descobrir, ficou mal, ou viajou. Mas assim, quando tinha um cancelamento, era muito raro. E geralmente estava atrelado à parte financeira. Não era por conta da falta de gostar do ensino. Sim. Ou da aula. Interesse. Era porque a família não conseguia manter, ou coisas assim, então se criava uma situação dificultosa ali de manter o aluno, né? Então, a nossa busca sempre foi o quê? O ser humano. Então, o que a gente fazia na época ensinando informática, por exemplo? Como é que tu faz para ensinar informática e você cuidar do ser humano ao mesmo tempo? Então, a gente tinha todo um processo de introito de aula. Quando o aluno chegava nos corredores, era o começo da aula. Não era dentro da sala de aula. Certo. A sala de aula, por exemplo, nós tínhamos um intervalo sempre de 15 a 30 minutos entre uma turma e outra. Que era o tempo de você passar um cheirinho na sala de aula, você alinhar todos os computadores. Na época a gente cobria com todas as capinhas,
Tinha capinha de monitor, aquele monitor quadrado, capinha do teclado. Então o que a gente fazia? Alinhava todos os computadores, baixava todas as capinhas, baixava tudo mais. Por quê? Porque se compreendia que se o aluno chegasse e um computador tivesse todo bagunçado, Sim. ele faria aquilo por intuição normal, de chegar no ambiente estar bagunçado. Então a gente previa que, pô, cheguei e está tudo organizado. Sim. Então os alunos entravam, a primeira coisa que fazia um debate com eles. Pessoal, então hoje vamos começar a nossa aula, não precisam tirar a capinha do computador ainda, tirar a capinha do teclado, vamos voltar na aula passada, o que nós trabalhamos aqui? Então tu fazia uma reflexão com eles, 5, 10 minutos ali, eles debatiam alguma coisa, e aí então depois tu começava um protocolo padrão sempre. Que era o que? Olha, então, conforme a gente sempre fala, a organização, para vocês terem uma mentalidade melhor, faz com que isso ajude vocês. Olha que Então, interessante. Que legal. Então a gente começou a fazer sem saber. A gente fazia para agradar o aluno, para mantê-lo Na prática. na prática. Então, com o passar do tempo, nós fomos testando metodologias. Então hoje a New Life escreve a metodologia de ensino. Com todo o histórico nosso, a gente escreve isso. Certo. Claro, baseado apenas no conceito que a gente trabalha. Eu não posso pegar um conceito da internet, estudar lá um autor e trazer para dentro do meu projeto. Sim. Porque não faz sentido, eu nunca fiz aquilo. Entendi. Eu nunca testei aquilo. Não viveu aqui. Eu não Tem uma vivenciei, vivência é. aqui. Então hoje o que a gente trabalha são metodologias escritas ao longo desse tempo aí. Certo. Mas a gente parece assim, são perfeccionistas, tem que cuidar tudo. Não, não é isso. É o respeito humano. O respeito humano é a primeira coisa se tu quiser ensinar alguém. É você de verdade gostar da pessoa. Tu não consegue fingir que tu gosta de alguém. Principalmente criança, né? Tá lá com uma criança de 7 ou 8 anos de idade, tu fingir um sorriso, Não cara, tem não como. vai, entendeu? A leitura deles é na hora. Porque eles leem as microexpressões faciais. E mesmo sem ter consciência de que está algo errado, o inconsciente deles lê que tem algo de errado. Então ele fica inquieto, ele quer sair do ambiente, ele não quer ficar ali, ele começa a fazer bagunça, derrubar coisas, gritar em sala de Já aula. pede para os pais para não ir na aula, aquela história toda. Exatamente. Então eu vejo como ensinar é algo muito complexo, porque o ser humano é complexo. O ser humano não é simples. Né? Tu pega toda a raiz de que família que vem, como que pensa, Sim. o que sabe, o que não sabe, como que a família se comporta em casa, como que são as emoções, como são os pensamentos, os sentimentos. Então olha a complexidade que é. Então mesmo nós nos dedicamos tanto, nós erramos também. Porque na hora que está dando aula lá, um professor pode ter errado. Um dia não estava tão bem, estava nervoso por alguma situação Claro. de casa Externa. e não consegue ser gentil com os alunos o suficiente. Mas o que é o nosso papel? Criar um ecossistema de que permita que ele esteja bem. Então, nossas aulas, por exemplo, são espaçadas. Então, o professor tem intervalo entre uma aula e outra. Pra quê? Senão não cansa, né? Senão ele não consegue estar Para bem. equilibrar, né, baixar a poeira daquele momento que ele viveu ali, para ele poder continuar e trazer esse Dá uma conteúdo. respirada. Dá uma respirada, porque não é fácil. Comer um lanchinho, né, Onê? E como? Então são muitas coisas que devem ser feitas para que você consiga ensinar. Por exemplo, quando eu cheguei aqui na Uninter de manhã, a primeira coisa que me impactou foi a beleza do lugar. Certo. Quer dizer, minha mente está instigada a ficar aqui. Entendi. Sim. Então, qualquer conteúdo que eu sente para estudar, eu vou aprender melhor se eu tiver um bom professor ali. Porque o ambiente está limpo, está organizado, é inovador. Agora, eu entro numa sala velha, com coisas antigas, suja, com falta de iluminação, falta de climatização. O que minha mente fica buscando? Ela fica ansiosa, ela sabe que está errado, ela sabe que tem alguma coisa errada. Eu tento ensinar uma matéria, tipo, não faz sentido, sabe? Então, para você poder dar uma aula realmente legal, precisa se pensar todo esse contexto. Então, é a ambiência, primeira coisa, né? A gente sabe que esse universo do estudo, esse universo que a gente vê das escolas, no geral, da grande população, que não tem até condição, de repente, de buscar uma escola mais adequada, é uma cena de horror, né? É um terror, assim, a céu aberto, como a gente poderia explicar. E as crianças, infelizmente, ou os jovens, passam por situações. E ainda pior, os professores, e eu vivenciei isso em algumas oportunidades de ir, né, professor da licenciatura de História, que é muito difícil dar aula. A única coisa que você consegue fazer é não dar aula, né? Você consegue tudo, o aluno está lá dispersando com o celular, ele não te dá bola, ele é mal educado, enfim. Os professores estão assistindo, sabem muito bem que eu estou falando, muito melhor do que eu. Que bom que tem a oportunidade de ter essa nova forma de fazer. A partir dali, Jaime, quando a New Life então abre para a educação, hoje
já vindo para esse momento 2024, como que vocês estão? Qual é a metodologia, se você pode falar para a gente, que vocês estão utilizando hoje, então, esse inverso que você me falava antes, de valorizar o ser humano e parar um pouquinho dessa quantidade de conteúdo apenas? Como é que funciona a New Life hoje? Hoje, assim, vou falar Brasil, né? Para a gente pensar a educação de forma mais ampla, né? Uhum. O Brasil está atrasado quanto a conteúdo. Ele não chegou nem na parte humanista ainda. Nossa. Ele está atrasado quanto ao conteúdo. Vou dar um dado para vocês ficarem apavorados assim, de por que a gente tem tanto adolescente e adulto com sérias limitações. Uhum. Hoje no Brasil, em torno de 5% dos pais fazem o que o meu pai fez há 30 anos atrás. Só 5%. Nossa. Meu Deus. Então veja. 5. Nossa, 5%. isso é horrível. Então o que o meu pai fez para nossa família, no caso? Uhum. Minha mãe lá, no caso, né? Eles pensaram que a gente ia precisar em algum momento se virar. Uhum. Trabalhar, ter o próprio recurso financeiro, enfim, né? Que todos têm que fazer isso. Seja de uma família que tem muitas posses ou poucas posses, o trabalho faz com que você se sinta útil, né? Sim. Você precisa ir para a fonte profissional para você sentir um ser humano valorizado, né? Então vamos pensar assim, mas eu nunca falei de trabalho até 17, 18 anos. Certo. Tá, o que tem na mente dessa criança sobre isso? É o que ela percebeu por natural. Uhum. Então, alguns pais têm empresa, por exemplo, levam os filhos dentro da empresa. Isso ajuda muito. É como se fosse um treinamento do que a gente faz mais ou menos, sem querer. Porque ele está lá, está vendo atender cliente, está participando e tal. Mas a maioria dos pais não tem essa condição de levar o filho no ambiente profissional. Então, uma criança que hoje só vai do colégio para casa, e quando ela é emancipada, vamos pensar assim, e tem que seguir a vida, ela não sabe por onde começar. Uhum. Porque na mente dela nunca houve uma linguagem profissional. Entendi. Então, vamos pensar, 5% do brasileiro investem em treinamento. Por que é importante o treinamento? Porque eu dou um outro caminho para a criança. Se eu não der esse caminho profissional, ela vai buscar onde um prazer de vida? Sim. Nas relações humanas. E alguém vai amparar ela, de repente, num lugar onde não adequado, não apropriado. De uma e forma se errada. perder. Isso. Então, ela pode se envolver com pessoas erradas, pode agir contra si mesmo, pode agir contra outros, pode explorar outros, pode ser explorada por outros. Mas ela não tinha nenhuma linguagem profissional, então ela não se sentiu útil para nada. Ela se sente útil se relacionando com alguém, buscando um namorado, buscando um casamento. Aí depois que já tem isso formado, ela pensa, tá, mas e como é que eu vivo agora? Uhum. Aí não tem nenhuma linguagem profissional, porque ela não aprendeu nada, não sabe nada sobre isso. Ela vai para as empresas que se comportam mal. Porque hoje a maioria das empresas não conseguem expandir, inclusive, por conta da deficiência profissional. Material humano. Porque a empresa é o ser humano, não é o CNPJ. Claro. O CNPJ é uma ideia, né? Sim, Pensa assim, mas quem certeza. faz aquela ideia funcionar é o ser humano. Então hoje o Brasil tem essas dificuldades porque não tem a linguagem de treinamento na infância. Tá, mas o que isso prejudica? Prejudica toda uma fase adulta ali. Ele cai numa universidade, por exemplo, cai aqui na Uninter para fazer uma graduação, ele é só um estudante, sem motivo nenhum para continuar estudando. Ele começa e cancela, ele começa e falta, ele começa e reclama do sistema de ensino. Ele é o aluno que de repente não vai agregar no ambiente, vamos pensar assim, porque ele não tem um propósito para estudar aquilo. Então, começando por essa questão ali, 5% dos pais ainda estão fazendo isso. Então, assim, os pais que estão nos acompanhando aqui, ficam um alerta grande. E não estou puxando para minha empresa que é treinamento. Por quê? Porque nós podíamos ter 20 New Lifes em Passo Fundo, todas lotadas, ou precisando mais de 30, 40 talvez. Por quê? Porque hoje nós temos só de 7 a 17 anos, 33 mil crianças e adolescentes em Passo Fundo. Mas se eu atendo 1.000 por ano, aonde que estão as outras 32 mil? Aí quantas instituições que a gente tem aqui em Passo Fundo? Sim. Nós temos mais 3 ou 4 talvez que atendam crianças e adolescentes. Então, quer dizer, vamos dizer que todas tenham 1.000 e poucos alunos, que não tem, né? A maioria tem 400, tem 500 alunos. Vamos pensar que a gente atingisse só 4.000. Então, nós temos 28 mil crianças e adolescentes que estão fazendo qualquer outra coisa. Estão jogando futebol, natação, quando conseguem, né? Ter uma qualidade de vida, elas fazem isso, né? Ou não estão fazendo nada. Ou estão fazendo só balé, ou só, sei lá, elas estão fazendo alguma coisa assim. Ou só vivendo. Só vivendo. Só vivendo. Isso. Não que isso não seja importante, veja bem, a educação, ela tem a ver com esporte, tem a ver com lazer, tem a ver com tudo isso. Mas essa criança ela não vai conseguir fundar uma empresa
ou ser um bom profissional acadêmico, ou ser um bom profissional de uma empresa, se ela não entender de como ser esse profissional. Então ele pode até jogar bem futebol e cuidar do corpo, mas ele não consegue ter resultado profissional, o que vai frustrar pro resto da vida dele. Porque hoje uma família que não tem resultado financeiro, o que acontece com ela? Né? Tu pode até ser amoroso, ser um pai cuidadoso, uma mãe amorosa, mas sem condição financeira, tu sente nada, né? Tu vai ser deprimido, tu vai criar um ambiente ruim dentro de casa. É um derrotado, né? Aquela história assim, uma família que não existe e só vem problemas, não vai acontecer nada. Então vamos pensar assim, ó, o Brasil ainda precisaria qualificar as crianças desde a fase da infância. Às vezes a gente atende alguns pais que chegam a vir com um pensamento assim totalmente equivocado quanto ao que a gente faz. Ah, mas meu filho tem que brincar nessa idade. Eu falei assim, olha, não sei se você sabe, mas até os 17 anos vai formar todas as conexões neurais dele com mais impacto. Se ele nunca tiver ouvido nada sobre trabalho, isso vai inexistir na mente dele. É mais ou menos tipo assim, a educação financeira, né? Que se falava lá na 80, 90, que as crianças nunca tinham contato, não tinham entendimento de que na escola aquela bola que jogava futebol no recreio tinha um valor, Sim, pago, verdade. que aquela energia que está ali, a luz que está ali, a água, e toda aquela estrutura de manutenção, existia um custo. Sim. Hoje, graças a Deus, existe já projetos, já estamos colocando como matéria. A educação financeira é uma situação. A criança que não está então em contato com essas realidades da vida, eu ia mais além já. São realidades que lá na frente ela vai viver, porque a vida ensina ou pela dor ou pela dor, né? Obriga. Quando você termina lá a tua vida, a tua fase de jovem, você vai para o mercado de trabalho, independentemente daquela situação, você vai ter, como você falou. Daqui a pouquinho lá, uma menina que depois que formou família, etc e tal, se separa, por exemplo, ela tem que ser a provedora dela mesma, já é um grande problema. Se ela não teve esse embasamento, ela vai sofrer muito mais. E se a gente tem esse número de 5% dos pais que fazem isso, gente, então tem muita gente sofrendo aí por falta de informação, de treinamento. Falta de Com certeza. Agora eu vou passar para vocês como é complexa essa nossa área e como é importante também. Né? Certo. Como deveriam ter 20 empresas como a nossa, pelo menos em Passo Fundo. Então veja, eu não estou puxando para o meu negócio. Estou dizendo, deveríamos ter um polo de desenvolvimento profissional em Passo Fundo de crianças e adolescentes. Certo. Deveríamos ser um polo disso. Nós estamos sendo polo universitário, talvez. Nós estamos chegando atrasado na educação. Ele chega atrasado. Porque eu falar de profissão depois que formou toda a teia neural da criança ali, é mais difícil. Tanto que as reclamações vamos dizer assim, da parte universitária são grandes. Quanto a alunos que não se dedicam, quanto a falta de resultado, cancelamentos, alunos que mudam várias vezes da universidade e não conseguem se encontrar, porque ele não tem nenhuma noção do que ele está fazendo lá. Ele só caiu lá porque alguém te falou que era legal fazer aquilo lá. Então, a gente começa muito cedo. Hoje, na minha visão, né, já trabalho 25 anos com isso. Acredito que a nossa rede deve ter atendido mais de 100 mil alunos, entre gratuitos, bolsistas, que a gente tem muito, a gente faz muito isso, né? E alunos que estudaram no estado todo nas nossas escolas, mais de 100 mil alunos. O que é a observação? Você precisa dar bastante substância para a criança. Por exemplo, nós hoje ensinamos uma matéria em 1 mês e meio. Então, por exemplo, nós temos alunos saindo da nossa escola com 7 anos de treinamento. Então, tu divide isso por 7 anos, ele deve ter aprendido 30 conteúdos, talvez. 20 conteúdos, talvez. Certo. Então, ele aprendeu robótica, ele aprendeu programação, aprendeu parte financeira, secretariado, administração, inteligência artificial, não importa a matéria. Mas ele aprendeu 30 itens, vamos pensar assim, que não existiriam na mente dele. Certo. Profissionalmente. Então, a gente não fala assim, olha, seja um programador. Não. Como que a gente sabe o que vai ser melhor para aquela pessoa? Sim, tem como saber. com certeza. Mas eu instigo ele e falo assim, olha, o que é bom que você aprenda, que vai desenvolver tua mente, vai desenvolver tuas habilidades, é isso. E aí ele estuda aquilo ali, mas eu não digo para ele, ó, siga isso. Aprenda. Então eles vão aprendendo de forma meio lúdica até, né? Porque eles, na fase da infância, eles acham tudo legal. Tu vai ensinar programação, por exemplo, eu acho legal. Eles querem mexer na programação para fazer um robozinho que pule de um lugar para o outro, por exemplo. Então, e para eles é uma brincadeira aquilo. E os pais têm a visão equivocada de que aquilo está tornando eles um adulto antecipado. Na verdade, não. Na verdade, só está inserindo de uma forma lúdica para que eles entendam que trabalhar é maravilhoso. E é maravilhoso. Quando você é bem sucedido no trabalho, é maravilhoso. Sim, quando você é mal sucedido, é um caos. Você não quer sair 5% da gente. É um caos, porque tu não quer sair de casa, tu só espera que acabe o trabalho quanto antes para ir embora.
você não quer voltar no trabalho, você cria conflito com todo mundo que está trabalhando lá. Por quê? Porque você não tem prazer pelo que tu faz. E o pior de tudo, quando chega no final do mês, o que se ganha entristece mais. Entristece mais. Porque não te dá a possibilidade de você ter um crescimento, de você fazer nada, de não sonhar, de não poder comprar algo novo, de não fazer. Eu sei que tem gente que deve estar se perguntando. Então, quer dizer, se eu vou lá para a New Life, coloco meu filho na New Life, a escola regular normal, eu tiro ele de lá? É uma concorrente, é um curso, é um treinamento? Como é que a New Life se posiciona? A gente se falou agora em 7 anos, 5 anos, 3 anos, como é que funciona esse processo? Para deixar bem claro para as pessoas. Sim, o que a gente faz ali Bonnie, nós somos um complemento de desenvolvimento. Certo. Então, na verdade, não se mexe no que a família cresceu melhor. Se eu tenho na escola tal e eu considero que aquela escola é muito boa, está desenvolvendo bem, é aquilo. Nosso trabalho é um trabalho paralelo e pontual. E é bom deixar bem claro isso, né? Porque Com as pessoas, certeza. nesse todo o conteúdo que o Jair está colocando, a gente vai com certeza desmistificar muitos fantasminhas e paradigmas também vão caindo, é que você está indo lá, no Life entra para somar. Então. Para somar, isso sempre soma, né? Nós não temos assim uma ideia de que a criança vai aprender tudo que nós passarmos ali e que ela chega sem saber nada. Nós temos a total consciência que ela chega sabendo muito às vezes. Sim. Tem muitos pais que têm uma sabedoria muito grande para ensinar, para treinar, para acompanhar. Então nós complementamos. Inclusive, às vezes nós perdemos alguns alunos que estão à frente do que a gente faz. Porque os pais estão viajando em outro país, fazendo negócio em outros idiomas, já falam 2, 3 idiomas. Nós não conseguimos ainda alcançar esse nível. Então, quer dizer, às vezes nós perdemos por conta de ser um pouco abaixo, inclusive. Olha que loucura, hein? Então, olha que ele é uma visão mais ampliada sobre a educação. Não é você tratar como se você fosse o mestre de tudo, que soubesse tudo. Com certeza. Não, tudo é complementar, né? Então, até porque a mente humana ela tem capacidade que não tem como medir. Sim. Então, quer dizer, eu vou somando. O que eu somo, o que as pessoas não costumam fazer? É variedade de conteúdos. Nós somamos com isso. Só que veja, se nós temos só 5% que não conseguem chegar nisso, nós já estamos trabalhando com algo muito mais avançado, que é desenvolvimento humano. Nós não tratamos a matéria pela matéria, nós tratamos a parte humana antes da matéria. Mas a dificuldade nossa piora. Por quê? Porque nós encontramos alguns pais que só querem a matéria. Sim. Eu falo assim, mas para que meu filho vai ter que se tornar melhor se ele já é bom? Eu falo assim, não é que ele não seja bom, é que o que a gente vai tratar pode melhorar a capacidade de entendimento sobre o mundo. Sim. Então hoje o nosso programa de ensino, o que ele busca? Desde a fase da infância, autoconhecimento. Só que ele não é um autoconhecimento tendencioso à política, ou tendencioso à religiosidade, não. Ele é um autoconhecimento do ser humano. Então você volta ele para dentro dele mesmo. O nosso trabalho é que ele externe o que ele tem de bom e não que ele alimente o que ele tem de ruim. Entendi. Porque a principal pergunta que tu faz para o aluno é assim, olha, o que é bom? Ele não sabe te responder. Até a gente, né? Se alguém perguntar pra gente, o que você é bom? Soco, assim, a gente a pessoa tem que que dar uma pensada. Peraí, deixa eu ver, eu sou bom, não, o que eu sou bom, né? É uma pergunta bastante complexa, porque ela vai mexer principalmente com o teu inconsciente, com a tua raiz lá de infância. E se você teve uma criação onde geralmente as crianças até 7 anos de idade recebem aproximadamente 100 mil nãos, não faça isso, não mexa aqui, não pega aquilo, não mexe, não pode, não pode. Todos nós. Não é? Não pega, não mexe, estraga, não faz. Então assim, eu sou bom, é uma autoconfiança, né, Jair? Hoje você tem com certeza essa plena certeza. Eu sou bom em quê? Eu te pergunto aí. Desenvolvimento humano de crianças e adolescentes. Bacana isso, né? Isso eu sou bom. Quando a gente consegue falar assim da primeira. É verdade. E olha só, Jairo, tudo que tu tá falando agora na nossa entrevista tá me fazendo lembrar os tempos quando eu comecei, né, a estudar a física, aquela que era assustadora, né? Eu conheci um autor chamado Carl Sagan, que é um divulgador científico, ele foi físico, astrônomo, né? E ele trabalhou muito com a divulgação científica, só que ele tinha um jeito diferente e eu não encontrei uma pessoa que fosse igual a ele até hoje dentro dessa área. Ele é uma pessoa que ele levava, né, porque ele era professor também, além de tudo, ele levava as fotos dos planetas. Ele tem um trecho de um livro dele, se eu não me engano, é O Mundo Assombrado pelos Demônios, onde ele dá um exemplo assim, a gente sempre olha o livro didático
fórmulas e fórmulas e fórmulas. Mas a gente nunca chegava na parte legal, que era aquela da astronomia, que falava sobre os planetas, que falava sobre o Sol, que falava sobre os buracos negros. Por que não? Né? Por que que sistema é esse que não nos permite chegar lá? É sempre fórmulas e fórmulas e fórmulas, que é uma coisa que vai desagradando, vai deixando pesado, né, o aprendizado daquela disciplina, e a gente não chega nessas partes legais. E aí ele desenvolveu muita coisa em cima disso. Ele levava as fotos dos planetas, ele levava muita coisa para instigar, ele levava telescópios para instigar as crianças. Era muito legal isso. E ele fala também nos livros dele, né, ele, como um grande divulgador científico que ele é, que é preciso instigar até nos pequenos detalhes. Por exemplo, se chega uma criança aqui pra você e pergunta: tio Ivanei, por que o céu é azul? A gente, às vezes, adulto, não sabe por que o céu é azul, né? Só que a gente pode dizer: não sei, vamos pesquisar, vamos atrás. Eu também não sei por que o céu é azul. E aí, ou né, se a pessoa já tem um pouquinho mais de conhecimento, pode dizer: o céu não é azul, o céu é preto, mas ele está iluminado pela luz do sol, né? Então tem uma diferença e cada detalhezinho deve ser tratado com atenção. Essa é a palavra certa, né? Deve ser tratado com atenção os detalhes. Humanizar. Humanizar, é a parte da humanização que ele está falando. Parte da humanização, porque hoje o sofrimento humano, baseado no meu ponto de vista, né? Não sou uma pessoa da psicologia, psiquiatria, nem de outros estudos, né? Mas olhando pela parte do que a gente já fez até hoje, o ser humano não consegue se autoconhecer em nada, quase. Então ele chega lá na nossa instituição, a principal limitação que ele tem é de se auto-reconhecer e do que ele é bom. Ele chega com muitas coisas ruins que ele carrega. Muitos questionamentos. Eu estou acima do peso, eu não sou bom disso, eu não sei jogar futebol, eu sofro bullying na escola, eu não consigo aprender, eu não tenho boas relações, eu não sou um bom amigo. Aí tu fala para ele assim: olha, vamos esquecer tudo isso, esquece tudo isso. Nosso treinamento vai buscar o que tem de bom, e tu vai externar o que tu tem de bom e vai usar em sala de aula. Então nós não trabalhamos em cima do que ele tem de ruim, para corrigir o ruim. Por cada vez que ele repete aquilo se potencializa. Então a gente trabalha o que tem de bom. Nosso papel dentro do programa de ensino é desenvolver o que tem de bom. Então eles têm 3 fases super legais assim, que a gente tenta levar eles. Primeiro é o auto-reconhecimento do que ele tem de bom. Então tudo é acima da linha média. Vamos pensar, tem uma linha média aqui para baixo eu sou ruim, para cima eu sou bom. Só põe ele na parte boa. Sim. Tá bom. Não quer dizer que tu não corrija, não cuida do ambiente, tu cuida, né? Mas você instiga que ele faça a parte boa. A segunda fase do ensino é entender o outro. Você traz esse pensamento, fala assim: tá, mas e o que o Ivonei tem de bom? Só que isso durante todo o processo de ensino. Ele é uma repetição infinita sobre isso. Sobre o que eu sou bom e sobre o que a Andréia tem de bom. Por quê? A gente olha para a Andréia e vai achar os defeitos. Porque ela é baixinha, ou porque ela é alta, ou porque, sei lá, a nossa mente busca isso. Mas eu falo assim: tá, mas o que ela tem de bom? Entendi. Então a gente busca que eles aprendam a analisar as pessoas e encontrar o que tem de bom. Potencializar a parte positiva. A parte boa. E a última fase do ensino, ele trabalha o empreendedorismo. Então, o que tem a humanização com o empreendedorismo? Tu traz para ele a seguinte ideia: tá, aí tu vai sair aqui da New Life agora, tu vai trabalhar num lugar. Ou tu vai abrir uma empresa, ou tu vai trabalhar para alguém, ou tu vai fazer uma universidade, não sei. Mas tu vai, em algum momento, ter que gerar recurso financeiro. Aí tu faz a pergunta: que tipo de negócio que tu vai fazer e no que tu vai trabalhar? Faz bem para você e faz bem para o outro? É uma reflexão muito profunda. Sim. Fala assim: olha, o que eu vou trabalhar faz bem para mim e faz bem para o outro? Sim. Então isso se repete infinitamente. Olha, isso que tu tá falando também me lembrou uma frase: se não estiver ressoando em ninguém, desista. Exatamente. Por isso quem chega hoje na fase adulta, não sei, acho que o índice é muito alto de adultos frustrados com a vida que tiveram. Por quê? Porque de fato ele buscou recurso financeiro pelo recurso financeiro. E não pelo benefício dele e da humanidade. Ele buscou pelo recurso. Mas isso não seria uma forma muito romântica hoje de ver o mundo dos negócios, business to business, que já é passado, onde as pessoas assim precisam ser extremamente competitivas, um predador, ele tem que estar naquela competição maluca. Por que eu pergunto isso? Tem muita gente que faz esse questionamento quando você coloca isso. Tá tudo bem, eu vou fazer algo para mim que vai ajudar o outro, mas sempre eu olho no mercado de trabalho, já estando lá da pessoa que já se formou, aonde eu tenho que ganhar.
E aí, já, como é que faz isso? Como é que é essa visão? Acredito que a humanidade ela só não se tornou boa por conta disso, né? Não é de hoje. Que é uma realidade, É uma né? realidade. É uma Sim. realidade. Na realidade, quem chega ao poder chega pelo poder, apenas pelo poder. Não vamos nem falar aqui sobre questões É. políticas, É, não não estamos são falando aqui da questões- prática do dia a dia. Estou falando, de repente, tem um vizinho que está vendendo laranjas e outro vizinho que vai vender mais laranjas. Isso. Isso. Começa no mínimo. Isso, Sim. mas começando ali. Por que a gente busca ascensão? Sem um pensamento claro de porquê dessa ascensão. A gente está buscando ascensão pela ascensão. Entendi. Só que o ser humano ele é muito mais profundo que isso. E ele vai sentir um vazio existencial em algum momento. Aí que eu entendi agora, então. Então, quer dizer, a partir do momento que eu pego essa metodologia de vocês, qualquer momento que nessa competição que eu esteja ali no business to business, e eu me perder ou alguém me ganhar no sentido de competição, eu não me perco. Eu não me perco porque eu sei o porquê eu estou fazendo aquilo. Bacana. O porquê eu fundei aquela E o, empresa. muito o bacana. contrário disso é meio duro, mas é medíocre, né? A pessoa se sente medíocre. Exatamente. Mas mesmo assim, a partir do momento que tem essa metodologia da New Life, por exemplo, desse treinamento, desse acompanhamento lateral, não unilateral, lateral, a pessoa lá, o adulto que passou por esse processo, quando ele se perde ou ele leva uma pancada do mercado ou uma rasteira dentro do setor que ele trabalha, ele não se perde, porque ele vai estar dentro dele bem constituído, bem embasado, é isso, já? Porque dentro dele tem alguma semente que foi plantada Aham. que vai dar resposta para ele. Aquela parte da linha tênue do bom. É, Se é do bom bom. desse, se é bom, É. você consegue de novo. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu entrei nisso? Então, se vê que a gente poderia ter uma humanidade melhor se a gente pensasse dessa forma. Verdade. É claro que não é um processo que a gente está falando, pô, vai mudar, a criança que for lá, o adolescente vai se tornar um ser humano genial. Magnífico. Não, É. não. Ele é muito pontual. Você Claro. vai trabalhando, mas entre você trabalhar isso e não trabalhar isso, nós já estamos não trabalhando isso e já sabemos o resultado. Fato. Mas ele vai ser muito mais bem preparado, né? Ele vai ser um ser humano que consegue pensar, pelo menos. Ele consegue olhar e refletir. E se questionar. E se questionar. Gente, eu vou falar uma coisa para você. Eu sempre falo do Jair, você tem lá, não adianta. A gente tem que vir várias vezes, porque não dá para falar todo esse conteúdo num simples, né? Uma simples Exatamente, entrevista como em essa pouco aqui. tempo. A gente vai voltar de novo a conversar, nosso tempo aqui está estourando pela programação. Mas, Jair, eu quero que você, primeiro momento, me diga, a gente tem que falar aí da pregação internacional que é no Sim. tem uma série de coisas que vocês não têm chique. ideia, mas o bacana aqui pela Start, para esse universo de você universitário que está aí, na batalha para ter uma graduação após, você ter se aproximado e conhecido a New Life, o trabalho do Jair, de outras pessoas que estão lá trabalhando também, a esposa que está aqui fazendo uma live agora aqui também. Muito obrigado pela participação. Eu quero saber como é que eu começo a conhecer vocês lá. Pelo menos agora, para eu estar no Instagram, para dar uma olhadinha, começar a passear por esse Saber universo quem é da New a Life. New Life. Isso, nós tivemos uma mudança agora, o último ano para cá. Nós saímos de New Life PF, que era o nosso canal principal ali, porque a gente tem outras unidades, né? Uhum. E a gente começou a trabalhar mentorias e treinamentos. Por quê? Para você realmente trazer para a população o que a gente está buscando fazer. A gente está tentando mentorar o filho dela. Então, todo um conhecimento que a gente já tem de 20 e poucos anos está sendo transmitido a partir da infância. Então, quer dizer, mesmo você pai e mãe não tendo esse conhecimento de como fazer esse treinamento, porque não tem como ter se você não trabalhou com isso, né? É Verdade. difícil Sim. ter esse conhecimento, você contrata uma mentoria, um treinamento. Então, assim, existem empresas no Brasil boas quanto a isso, tanto em universidades, escolas tradicionais. Então, existem muitas empresas que estão buscando fazer isso. O novo futuro é o ser humano. É. As escolas que não forem para esse caminho estão fora do negócio. Né? Então, para encontrar New Life, nós estamos com mentoria, né? Daniele, só me relembra aqui, New Life Mentorias. New Life Mentorias Treinamentos. New Life Mentorias BR no Instagram. Isso, New Life Mentorias BR no Instagram. E o telefone é 549-9925-1665. Isso. Mas assim, o que a gente quer, o principal intuito nosso de vir participar aqui não é para a gente ter muito mais alunos, não. Porque se a gente pensa em ser humano, a gente quer compartilhar isso para os seres humanos. Então, a gente quer realmente, de fato, deixar aqui para as famílias que melhorem esse pensamento quanto a ser humano. Quem é o teu filho? Sim. Quem é você? Quem é o teu filho? Por que você está fazendo o que está fazendo com ele? E o que você pode fazer para melhorar esse processo? E você vai encontrar muitas fontes.
canais gratuitos, YouTube, vídeos e tal, mas começa com esse primeiro pensamento. Então, a New Life é um dos canais que você pode ter, tem o privilégio de em Passo Fundo ter isso, né? Nós fomos até para a Suíça apresentar esse projeto em 2019 e nós ficamos surpresos porque mesmo lá sendo um grande lugar de educação, Primeiro mundo, Sim. desenvolvido, nós visitamos várias instituições lá, todas ainda estão focadas no conteúdo. no conteúdo. Não tem essa questão da humanização no processo de ensino. Esse start lá daquele menino de 10 anos, daquele domingo e toda essa história. É. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, ó. Já, você vai ter que contar, tá? Com Porque, certeza, gente. Não tem como a gente falar sobre essa dimensão, esse universo que o Penny Life tem. E como bem você falou, o pai e a mãe que quer dar esse start para ele começar a fazer isso, se preocupar com o filho lá do humano, não adianta. Se você tem uma instituição que está constituída e tem a oportunidade de estar lá, numa metodologia, por que não ir direto na fonte e ficar se perdendo? Esse canal aqui que diz, entendeu? É como remédio caseiro, né? Vai direto na farmácia e compra um remédio de dor de cabeça. Vai pensando em algumas coisas que não funcionam. André Lima, só tenho que agradecer pelo espaço no teu programa aqui na manhã da Start com o André Lima, nessa grande oportunidade de falar com o Jair, falar sobre a New Life, a gente tem que marcar de novo. Claro, Só tenho que gente. agradecer. Com certeza a gente quer remarcar, tem muita coisa ainda pra gente Muita. conversar e olha, e tem muita coisa pra gente aprender também. Foi muito legal, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, Ivonei, a Andréia, Start Web, hein? É uma página que está trazendo muito essa oportunidade de comunicação, né? Então a gente fica feliz de ter empresas assim agindo em Passo Fundo também, né? Empresas que trazem esse diferencial aí. E obrigado para os ouvintes, né, que nos acompanham aí. A gente fica à disposição, quem quiser conhecer o nosso trabalho, nosso projeto educacional, fica ali na Avenida Brasil, 104. Então é bem fácil de achar, o pessoal aí conhece bastante ali. Bem em frente ali o Banrisul como referência, É né? diagonal, Exatamente. É na diagonal. Diagonal. Você vai conhecer uma linda estrutura que é a New Life. André, obrigado. Jair, muito obrigado pela participação e até breve.